Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar e ouvir uma pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Que você possa curtir, comentar, compartilhar, né? Quanto mais curte, o YouTube entende e transmite a mensagem para mais e mais pessoas, né? E o mundo inteiro precisa conhecer a palavra. Muitas pessoas ainda não conhecem, muitas pessoas precisam conhecer o Evangelho, precisam conhecer as boas novas que Jesus Cristo deixou aqui para que nós pudéssemos ler, se alimentar e viver dessa palavra. E essa palavra nos leva para o céu. Por isso que é importante ler a palavra de Deus todos os dias, porque nós vamos descobrir a verdade e vamos ser libertos. A palavra do Senhor se encontra aqui no livro de Hebreus, o capítulo 5 e o versículo 7, que vai dizer assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aqui fala sobre Jesus Cristo, né? No dia da sua aflição, no dia que ele estava passando aquele momento tão difícil, que foi o dia da sua crucificação, e teve ali o seu momento de oração, né, no Monte das Oliveiras, do qual ele clamou a Deus de todo o coração, buscava ele com muitas dores, e Deus atendeu o seu clamor, né, quanto àquilo que ele temia, como fala aqui a palavra. Deus podia livrar ele da morte, Deus podia livrar ele daquela morte carnal, né, porque Jesus só morreu no corpo carnal, mas Deus atendeu o seu clamor e o ressuscitou. Ao terceiro dia ele foi ressuscitado. Ele precisava passar por aquele processo, mas Deus não o abandonou. Deus não o deixou naquele momento tão difícil que ele estava passando, que ele estava num momento de angústia, né? Tão difícil. Assim é Deus nas nossas vidas. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele está conosco lado a lado. Às vezes a dor é tão grande, é tão forte que a gente não consegue sentir esse amor e essa presença de Deus, mas que a gente possa fazer como o nosso amado Jesus. Jesus era Deus, mas Ele não deixava de orar a Deus, Ele não deixava de orar ao Pai dos céus, né? Porque Jesus Cristo é o Deus Filho, mas existe o Deus Pai. Então ele orava ao Deus Pai enquanto ele estava aqui na terra. Ele estava sempre buscando a presença do Eterno. E nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre, buscar a Deus em todos os momentos, nas horas boas, nas horas ruins. Nós devemos buscar essa presença que nos conforta, essa presença que está ali do nosso lado. Nós devemos pedir a Deus a sua misericórdia e Ele vai atender o nosso clamor, Ele vai ouvir a nossa oração e vai nos livrar do mal, né? Vai nos livrar do mal que está nos afligindo naquele momento, porque é Ele que tem poder, é Ele quem permite a gente passar pelos momentos de dores. Jesus Cristo passou por aquele momento tão difícil porque Deus o permitiu. Deus, na verdade, o escolheu para que ele passasse por aquilo, porque era tudo um propósito de Deus para que a humanidade fosse salva por Jesus. Então Jesus Cristo precisava passar por aquele momento difícil. Assim são as situações das nossas vidas. Muitas lutas se levantam, muitos problemas, muitas aflições, porque nós precisamos passar por esses momentos de lutas, por esses momentos de aflições, para que a gente venha crescer cada vez mais na presença de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Se a gente passa por algo difícil, é porque lá na frente Deus vai usar aquela situação que a gente passou para a gente ajudar alguém, para que a gente possa fortalecer alguém. Nada é em vão que acontece nas nossas vidas, até as coisas difíceis, né? Porque com isso a gente também tira uma lição de tudo aquilo que a gente passa, de tudo aquilo que a gente passou, e a gente sai cada vez mais fortes e mais firmes na presença de Deus quando a gente o busca, né? Quando a gente coloca acima de tudo, acima das nossas dores, acima das nossas situações, nós devemos colocar o nosso Deus acima de tudo, até acima das nossas lutas, porque é Ele que nos fortalece. Quando a gente busca Ele como Jesus buscou, Ele vai nos dar força e vai nos livrar e vai nos atender. Nós não devemos nos afastar de Deus. Tem pessoas que quanto mais a luta aperta, mais longe de Deus ela fica. A luta serve para que a gente se
volte para Deus cada vez mais, para que a gente busque a Deus mais e mais, não para que a gente se afaste dele. Então nós devemos buscá-lo de todo o coração, nas horas das lutas, nas horas dos sofrimentos, né? Porque é ele que está conosco e só ele sabe o que a gente precisa, não é as pessoas, não é o ser humano que vai saber o que a gente passa, é só a gente e Deus. Às vezes a dor é tão grande, é tão intensa que ninguém consegue compreender o que a gente passa. As pessoas tentam nos ajudar, a gente pode pedir oração, a gente pode pedir conselho às outras pessoas, lógico, porque nós precisamos um dos outros. E às vezes uma coisa que a gente desabafa com alguém fala conosco, alguma palavra que vai nos animar, né? Vai nos dar uma animada, vai nos reviver de novo, né? Nos trazer, nos fazer enxergar algo de bom naquela situação. Então, nós precisamos das pessoas também, mas nós precisamos primeiramente, principalmente de Deus. É Ele que vai nos dar essa força. Então é diante dele que nós devemos derramar as nossas dores. É diante dele que nós devemos derramar as nossas fraquezas. É diante dele que nós devemos derramar as nossas dúvidas e as nossas angústias. É nos pés de Jesus Cristo, porque Ele sabe o que a gente passa, porque Ele já passou por tudo isso. Enquanto Ele estava aqui na terra, Ele também foi homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele passou por muitas dores e aflições, tanto que ele é chamado como homem de dores. Ele sofreu muito mais que nós na cruz do Calvário. Ninguém suportaria passar o que Jesus passou. Tanta humilhação, tanto... ele passou por tanta coisa que ele foi cuspido, humilhado, bateram em Jesus, chicotearam Jesus, foi coisa absurda. Nós não suportaríamos passar o que ele passou. Então ele sabe o que é o sofrimento, ele sabe o que é a dor intensa que cada um de nós passamos, né? O que a gente já passou, porque ele passou por isso. Então a gente deve clamar a ele por misericórdia, que ele vai ouvir o nosso clamor, ele vai ouvir a nossa oração, como lá em Jeremias fala, 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Jesus fala para a gente clamar a ele. Quando a gente clama a ele, busca ele de todo o coração, ele vai responder os nossos clamores, ele vai atender as nossas orações e vai mostrar coisas grandes e insondáveis que a gente nem sonha e nem imagina, porque a grandeza de Deus é infinita, nós nem imaginamos, né, a grandeza e o poder de Deus. Então que a gente possa buscar a Deus de todo o coração, seguir o exemplo do nosso mestre, né? De não se afastar de Deus, de buscar Ele cada vez mais e mais. Quanto mais a gente vai passando por luta, mais de Deus a gente busque, mais e mais a gente queira a presença do Eterno sobre as nossas vidas, amém? Que Deus vai atender as nossas orações, os nossos clamores. Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração. Você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. No nome precioso de Jesus. Fiquem todos com Deus e fique eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Paizinho, por mais essa palavra poderosa, por mais um dia de vida e de luz na Tua presença tão graciosa. Que o Senhor possa derramar do Teu trono as bênçãos sobre as nossas vidas para o dia de hoje. Que cada pessoa que está aqui, que está ouvindo essa oração, que pararam um pouquinho para ouvir, foi o Senhor que as trouxe. Que o Senhor abençoe-as grandemente, que o Senhor possa atender o clamor e as súplicas dessa pessoa. Tem pessoas que estão angustiadas e aflitas, Pai, devido aos seus problemas, mas o Senhor conhece, Pai, cada situação, o Senhor conhece cada luta e cada dor, pois o Senhor sofreu muito por amor a nós. Que o Senhor possa nos atender, nosso amado Jesus, que o Senhor possa atender nossas súplicas e colher as nossas lágrimas, Pai amado. Que as nossas orações cheguem diante de Ti e o Senhor venha nos abençoar poderosamente, porque as bênçãos vêm de Ti. Nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes de Ti. E eu sou grata pelo amor que o Senhor derramou naquela cruz por nós, para que pudéssemos nos salvar através daquele ato tão grandioso. Ninguém poderia fazer, somente o Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, que o Senhor venha tocar os corações das pessoas que ainda não se decidiram por Ti, Pai amado. Tem muitas pessoas que estão indecisas, que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada pessoa e que elas venham se entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito e que elas venham ter a vida totalmente transformadas, Pai amado.
Que o Senhor possa levar cura, levar paz, levar vida abundante aos lares, às famílias. As famílias precisam do Senhor. Que as famílias possam trazer o Senhor para dentro da casa delas e que haja amor e harmonia. Que a presença do Senhor seja constante no lar de cada família, no meu e de todos. Pai amado, que o Senhor nos abençoe, livrando de todo o mal, como nosso Senhor Jesus Cristo falou. Ele disse que não queria que o Senhor nos tirasse do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal. Nos livre do mal da enfermidade, livre do mal da morte, nos livre do mal do pecado, nos livre do mal da tentação, nos livre do mal da escassez, das brigas, das contendas. Que o Senhor atenda os nossos clamores, Pai amado, e que o Senhor venha nos livrar de todo tipo de acidente, de morte, desaparecimento, que a gente esteja debaixo da Tua graça, da Tua proteção, nós, a nossa casa e os nossos pais. Eu te peço, te agradeço, que as ricas bênçãos do Senhor nos alcance todos os dias das nossas vidas. Eu te peço, te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.